Essa música que foi tocada já é uma oração. Ela diz o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor e poder contemplar o Senhor. Por isso nós vamos nessa noite elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, nos alegrar no Senhor, louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé? Antes eu gostaria de ler a passagem que se encontra em Filipenses, capítulo 2, é um texto bastante conhecido, que nos diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder no nome do Senhor, amém? E é isso que vamos declarar, cantar, adorar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, o único nome que tem o poder de salvar, de restaurar e de transformar vidas. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus é invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, por tua providência, pela graça que nos alcançou. Nós somos gratos a ti por tudo isto. Teu nome é maravilhoso e nós queremos te render honra, te render glória, te render louvor, porque só tu és digno disso. Nós te agradecemos porque, apesar do que somos, tu tens contado com cada um de nós e tens usado cada um de nós para o teu serviço. Nós te pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão aqui hoje à noite, ou aqueles que estão nos escutando, nos ouvindo, vendo este culto, Senhor Deus, que não tenham experiência real com o teu Filho Jesus Cristo, que possa ser uma oportunidade, Senhor Deus, hoje à noite, de encontrar e de entender o amor derramado naquela cruz. Amém. Nós te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho na cruz, o Alfa e o Ômega. Te agradecemos por isto, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina
podem sentar. Boa noite, graça e paz a todos os presentes e a todos os que estão assistindo a transmissão. Que o Senhor esteja falando ao teu coração também nessa noite. Faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode vir. Eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu
Irmãos, graça e paz. Vamos orar, agradecer a Deus, vamos pedir a Deus sua graça e sua misericórdia sobre nós, teus servos, né? Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. E confiado na misericórdia de Deus é que nós nos aproximamos dele e colocamos-nos em suas mãos para que ele possa nos usar, para que ele possa nos tratar, nos podar e de vez em quando preciso, também nos castigar. Às vezes a gente não quer o castigo de Deus, mas até o castigo de Deus é bênção na vida do seu povo. Porque o castigo, a disciplina, nos educa segundo os conceitos de Deus. A disciplina de Deus faz parte da sua pedagogia, faz parte do seu caráter. Logo, nós somos alcançados também por essa disciplina. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor e também pelo fato do Senhor nos disciplinar. Porque o Senhor cuida dos seus servos, dos teus filhos, e a disciplina faz parte. Faz com que o teu povo possa crescer em graça e em conhecimento. Faz com que o teu povo possa ser, de fato, oferta e ofertante. Que o teu povo possa entregar a ti sempre um louvor e adoração. Sempre a ti louvor e adoração. Abençoa-nos, Pai. Abençoa também o irmão Jefferson, que está enfermo. Derrama a tua graça em seu coração, curando e restaurando a saúde dele. Coloca em tuas mãos os outros irmãos que também enfermos estão, para que o Senhor possa abençoar, curar e tratar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer algumas perguntas retóricas. Será que a gente tem força suficiente para enfrentar todas as dores da vida? Será que você tem? Às vezes a gente parece tão forte num determinado propósito, tão firme num determinado propósito, tão firme em algumas situações, e vem algumas dores que nos abalam. Será que nós somos capazes de caminhar sempre sem duvidar do amor e da graça de Deus? De vez em quando a gente se pergunta, será, meu Deus? Será? De vez em quando nós nos perguntamos, o que Deus quer com isso, de fato? De vez em quando, diante de tantas dores, diante de tantas angústias, diante de tantas perspectivas, nós nos perguntamos, Deus, por que tudo isso? Por que tudo isso? Salomão fez perguntas que são, até hoje, bem atuais. Será que somos capazes de viver sem sermos atropelados por nossa dualidade? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. A nossa dualidade, que ao mesmo tempo cremos de forma tão intensa e no mesmo momento duvidamos tanto. No mesmo momento que temos uma fé incomparável, a nossa fé se esvai. Será que somos assim? Será que somos fortes o suficiente para não vacilar diante de alguns empecilhos? E ninguém tropeça em montanhas, tropeçamos em coisas tão pequenas, em coisas tão banais. Será que somos capazes de superar as barreiras que surgem diante de nós? Será tudo isso? Porque se prega um evangelho hoje que o crente não sofre, que não há dor, que não há sofrimento. Eu assisti uma mensagem, acho que foi ontem de manhã, o camarada dizia o seguinte, eu não vou usar a expressão que ele usou, porque eu achei muito chula, mas ele disse, sofrer faz parte da vida. Ele usou outra expressão. Ele é um presbítero da igreja presbiteriana, psicólogo, provavelmente pela linha de desenvolvimento da mensagem, mas ele disse, sofrimento faz parte da vida. Se você não sofreu, vai sofrer. Quem não padece, pelo menos se compadece. Sofremos pelo outro. Pelo menos assim deve ser. Chorem com os que choram, né? Se alegrem com os que se alegram. Então, nós não somos capazes, muitas vezes, de nos mantermos fiéis a Deus, a todo tempo e a todo instante. E eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que a fidelidade de Deus não é nem a mim, nem a você, é a Ele. A fidelidade do Senhor não é por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer, ou pela perspectiva que Deus tem sobre mim, mas é do caráter dEle. É a maneira como Ele se relaciona. Por isso que a Bíblia diz, por amor a mim, eu não destruo vocês. Por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. Então, muitas vezes, nós somos levados a esse deserto, essas dores, pelo próprio Deus. Nós nos perguntamos, será, quem que está me guiando para esse deserto? Por que Deus... Não sei, Deus simplesmente leva o povo para o deserto. Deuteronômio 8 diz, eu vos guiei, eu vos levei até o deserto, vos provei, vos tentei para ver o que tinha dentro do seu próprio coração. Vos humilhei, vos sustentei,
E aí, às vezes Deus nos leva até esse deserto, ou permite que a igreja vá até o deserto. No deserto da dor, no deserto da angústia, no deserto da frustração, no deserto do sofrimento aparentemente sem sentido. Muito sofrimento na nossa concepção é sem sentido. Nós nos perguntamos, por que tudo isso? Para que tudo isso? Por que vivemos isso? Tempestades assolam a nossa vida, mas tempestades não há vida. Você sabia disso? A mesma tempestade que assola um determinado país é a mesma tempestade que permite que aquele país seja frutífero, produtivo. A mesma tempestade que vem e bagunça as águas do mar, do oceano, essa mesma tempestade que gera nutrientes para os peixes sobreviverem. O mesmo deserto que nós, então, enfatizamos que é improdutivo, o vento traz toda a sua produtividade para a Amazônia, atravessa o Atlântico inteiro, o Saara. A poeira que vem do Saara chega até a Amazônia e torna a Amazônia a floresta que ela é. Por isso, Deus tem os seus planos que nem sempre é concebido ou nem sempre é compreendido de acordo à nossa concepção. Nem sempre eu sou capaz de compreender o que Deus está fazendo, a maneira que Deus está fazendo. Nem sempre tudo isso. Mas a palavra de Deus, pelo menos, nos ensina como nós devemos permanecer diante das dores, das frustrações, das angústias, das tempestades e dos desertos. Abra no livro que fala de esperança. Abra lá, no capítulo 2 de Apocalipse. São as cartas que o próprio Jesus envia à igreja. Jesus, então, manda uma carta à igreja. Se fosse hoje, Jesus estar mandando um WhatsApp para a igreja, um e-mail à igreja. É Jesus conversando com a igreja, conversando com o pastor da igreja, dizendo, então, àquela igreja o que precisa ser feito diante de determinadas situações. É Jesus chamando a igreja para ter uma discussão da relação. É Jesus se apresentando. É Jesus narrando. É Jesus mostrando quem Ele é. É Jesus fazendo tudo novo de novo. Capítulo 2, versículo 8 em diante. Carta à igreja em Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus está se apresentando aqui. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres ricos, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejam provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. O livro de Apocalipse não é um livro de terror. Tenho dito isso com frequência, então a nossa cultura pós-moderna transformou a palavra Apocalipse em algo ruim e negativo, em algo pejorativo. Quando se diz Apocalipse, se pensa logo em algo destrutivo, em algo ruim, em algo que vai gerar em todos um caos. Ao contrário disso, o livro do Apocalipse, a revelação de Deus, mostra-nos a mão de Deus guiando toda a história. Mostra como Deus vai guiando a sua história do começo ao fim, como Deus constrói cada ato da história sem perder o controle dessa mesma história. Mostra como Deus intervém na história de maneira sobrenatural para levar a sua igreja a um período de santidade, a um ponto de santidade. Mostra como esse mesmo Deus não perde em momento nenhum o controle sobre tudo e sobre todos. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Fique tranquilo, porque esse mesmo Deus, lá do Éden, esse mesmo Deus continua a gerenciar a história, e a história vai terminar culminando naquilo que é a vontade de Deus. Simplesmente isso. Mas entre o final e o começo, já que Deus então vê a história para Deus é do fim para o início. A Bíblia sempre trata tempo, no caso de Deus, de sentido regressivo. Deus nos mostra algo interessante. O próprio Jesus, escrevendo à igreja, ele começa a trabalhar algumas questões dessa mesma dor, dessa mesma tribulação.
A igreja estava sendo preparada aqui nesse momento para passar por uma grande dor. E o que é que nos ajuda, o que nós devemos fazer diante dessas tribulações? Primeira coisa, saber quem é Jesus. Primeiro ponto é esse. Veja que ele começa dizendo, fala o pastor que está na igreja de Esmirna. Quem é que fala? Quem é? O primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu e reviveu. Jesus, ele é o Senhor da história. Jesus é o personagem central da história. O mundo faz questão de esquecer disso. Então, uma polêmica com a Secretaria de Educação de São Paulo e algumas outras editoras que estão querendo banir dos livros a expressão a ser e descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles estão colocando A é ser antes da era comum, descer depois da era comum. Eles querem apagar Jesus da história, tirar Jesus da história, mas o fato é que Jesus é o centro da história. O fato é que Jesus Cristo é Deus. O fato é que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O fato é que todos os nomes, tanto os que estão nos céus, quanto os que estão na terra e embaixo da terra, se dobrarão diante de Jesus. É esse Jesus que a igreja glorifica, é esse Jesus que a igreja serve. É esse Jesus que a igreja, então, se dobra diante dele. Conheça Jesus. Conheça Jesus e ele muda a sua história. Eu garanto isso. Conheça Jesus e sua perspectiva de mundo muda. Conheça Jesus e tudo vai mudar. Aí esse Jesus se apresenta à igreja dizendo, eu sou o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E esse mesmo Jesus conhece a sua dor. Vai lá para Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, do 15 em diante. Diz o seguinte, portanto, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O autor do livro de Hebreus, e ele está trabalhando aqui para uma igreja perseguida, para uma igreja que está sofrendo, ele diz, fique tranquilo, porque esse mesmo Jesus, que é Senhor, que é Deus, que é soberano, ele se compadece de nós. Quando ele diz, chore com os que choram, ele está dizendo aquilo que ele faz. E olhou com compaixão, olhou com simpatia, com empatia para o sofrimento humano. É esse Jesus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus que está estático. Nós não servimos a um Deus que está lá parado, que não se importa com o sofrimento humano. É esse mesmo Deus que nós servimos. Interessante notar que a maioria das pessoas temem a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, é um dos textos mais bonitos que eu acho do Novo Testamento. Capítulo 15, Paulo então faz o seu cântico da vitória. Paulo faz uma grande ironia com a morte. Paulo olha para a morte e diz, morte, já era, você perdeu, Jesus Cristo venceu. Capítulo 15, versículo 54, diz o seguinte, mas, quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Olha que palavra maravilhosa agora. Olha a palavra maravilhosa. A morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. A morte não tem mais poder sobre nós. Eu tenho dito com frequência, o crente sempre vence. O crente sempre vence. O crente sempre vence porque a morte para ele simplesmente abre a porta do reino dos céus. Simplesmente isso. Paulo diz que o viver é Cristo, morrer é o quê? É lucro. Estou no saldo. Não tema a tribulação, não tema o que pode acontecer, porque Jesus é Senhor, inclusive, da morte. Paulo diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Tu era o terror de todos os homens. Tu eras o bicho papão de todas as gerações. Agora Jesus vem e traga você, traz você. Tragada foi a morte na vitória de Cristo.
Tem vários mitos gregos que as pessoas tentavam ir até o submundo e lá permaneciam. E a Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades, pregou aos espíritos em prisão e voltou aos céus. Amém? Vamos para o segundo ponto. Jesus conhece as nossas obras, bem como as nossas tribulações. Versículo 9 do texto que a gente está trabalhando. Capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Conheço. Interessante notar, eu conheço as tuas dores, conheço a tua pobreza, apesar de você se achar rico, mas tu é pobre. Conheço você. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres ricos, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Jesus conhece as nossas obras. Quando você ouve isso, seu coração se aquieta, ou seu coração fica turbado, confuso, preocupado? Eu sei o que você faz. Eu sei o que você pensa. Eu sei quais são as suas motivações. Eu sei o que te faz, então, levantar de manhã. Eu sei o que está escondido no teu inconsciente. Eu sei com o que você sonha toda noite. Eu sei tudo isso, é isso que ele está dizendo. Conheço as tuas obras, conheço as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, eu conheço você. Nós não estamos lidando com um Deus que pode ser enganado. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E muitas vezes nós não levamos isso em consideração. Muitas vezes nós não levamos em consideração que Deus sabe todas as coisas. E é interessante notar que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Quer sejam boas obras ou más obras, tudo está diante de Deus. Vamos lá para Hebreus novamente, capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servireis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço, dedicação até o fim, para a completa certeza da esperança. Se você está trabalhando na obra do Senhor, se você está trabalhando para o Senhor, fique tranquilo, porque Ele conhece a tua obra. Se você tem feito tudo o que Deus tem mandado a você fazer, fique tranquilo. Descanse, Ele diz, olha, eu conheço a tua obra, Deus não é injusto. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é bondoso. E muitas vezes nós ficamos preocupados, será no momento certo, na hora certa, Deus vai nos honrar. No momento dEle, da maneira dEle, da forma que Ele entende que é a melhor, Ele vai nos honrar. Olha o que diz agora, Coríntios, novamente. Agora o versículo 58, 15 e 58. Um versículo muito conhecido diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nessa pandemia, e eu tenho dito isso com frequência, a gente pode ver quem de fato valoriza o culto a Deus. Nessa pandemia, a gente tem visto quem de fato ama o culto ao Senhor. Quem de fato se importa com aquilo que Deus se importa. Sede firmes e constantes. Tem muita gente que não está sendo nem firme nem constante. Mas o desafio de Deus, a palavra de Deus nos chama e diz: sede firmes e constantes. Meus amados, como diz aqui o escritor, se fosse hoje nessa linguagem que as pessoas usam, queridos, né? Aqui dizem, meus amados, me ajuda aí, sejam firmes e constantes. O próprio autor de Hebreus vai dizer: não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de alguns. Sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Nós precisamos entender que Deus nos conhece, que Deus sabe quem somos. Deus não é injusto, Deus vai nos abençoar, vai nos recompensar, mas nós precisamos ser servos de fato, servos úteis e não fúteis, servos que fazem a vontade do seu Senhor.
Porque nosso trabalho é adoração ao Senhor. Nosso trabalho é o melhor trabalho do universo, é adorar o Senhor, é servir ao Senhor. Nosso papel é o papel mais importante do universo, que é servir ao Senhor. Não existe coisa melhor neste mundo do que servir a Deus. Não apenas na igreja, mas sendo igreja. Não apenas nas quatro paredes, mas sendo sal e luz em todo o tempo, em todo instante. Aí ele diz o seguinte: veja tudo isso. Reveja. Vamos voltar para o texto. Capítulo 2. Ainda o versículo 9. Lá do livro do Apocalipse. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de serem ricos. Em nossa pobreza nós somos ricos. Em nossa pobreza nós somos ricos no Senhor. Apesar de não termos nada, nós temos tudo. Olha que coisa interessante. Apesar de não termos nada, nós temos tudo. Nós temos tudo o que precisamos, porque o que nós precisamos é de Deus. E aí o salmista, de maneira tão bonita, vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, e de nada eu sinto falta. Eu já disse isso aqui. Eu gosto de ir no shopping, sabe por quê? Eu dou uma voltinha ali de 5, 10 minutos, vejo tudo e sento. Eu percebo que eu não preciso de nada. Eu falo, Deus é tão bom para mim. Deus é tão generoso comigo. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. O mundo pode nos tirar tudo. Pode. O sistema político pode nos tirar tudo. O sistema econômico pode nos tirar tudo. Mas nós temos um bem maior nos céus. Vamos voltar para Hebreus. Capítulo 10 agora. Capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 34. Olha que texto bonito. 10, 34. Pois, não só, é isso que o livro está dizendo, o autor, não somente compadeceu dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, sabendo que tendes posse de algo muito melhor e permanente. Ele está dizendo o seguinte a esses irmãos: olha, vocês se compadeceram daqueles que foram presos. Vocês aceitaram que os seus bens fossem confiscados. Mas fiquem tranquilos, porque você tem um bem maior que ninguém pode lhes tirar. Eu só lembro do bispo dessa igreja, Policarpio. Disseram a ele, pegaram um touro, já contei essa história aqui, pegaram um touro de bronze, botaram fogo embaixo, e disseram a Policarpio: olha, ele já era um senhor idoso, dizendo o seguinte: nega ao seu senhor. Ele disse: como eu posso negar ao meu senhor que nenhum mal me fez? Olha, toda a sua família vai morrer. Ele disse: todos os meus estão nos céus. Ele disse: vamos tirar todos os teus bens. Ele disse: não tem problema, porque o meu maior tesouro está nos céus. E aí conta a tradição que quando esse homem então foi jogado ali naquele lugar para ser queimado, saiu cheiro de incenso. Isso é a tradição que diz, não sei se é verdade ou não. Mas o fato é que ele foi levado até a morte e não negou. Não negou. Permaneceu firme diante de tudo aquilo que lhes haviam proposto. Adore a César. Adore. Ele disse: jamais, jamais. Adore a César. Vire-se contra o seu Senhor. Ele disse: nunca. Nunca. É por isso que o final da epístola, aí você vai ver, o final da carta, na verdade, é: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma referência. É uma referência. Digo forte, eu sou fraco, Joel 3,10. Quando nós somos fracos, o Senhor é forte em nós. A nossa força vem do Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é do Senhor. Você crê nisso? Que ninguém pode tirar de você aquilo que você tem de mais importante, de mais excelente. É a tua fé, é a tua esperança em Deus. Olha para a vida do povo judeu. Quantas vezes esse povo foi espoliado, tiraram tudo? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? No século 20, então, esse povo perdeu tudo que tinha. Seus dentes foram arrancados. Seus cabelos foram cortados para fazer um processo de aquecimento dos submarinos.
Seus filhos foram expostos às mais terríveis experiências médicas. Seus bens foram tirados. E esse povo hoje continua sendo uma referência. Porque o que eles têm é esperança no Senhor Deus. Nada. E a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Ali tem um cofre ali na igreja. Não tem nada lá, só tem documento. Mas se eu tivesse que guardar alguma coisa valiosa, eu guardaria no cofre. Eu não ia pegar um vaso de barro e ia colocar meu ouro, minha prata e deixar ali. Mas Deus fez isso. Você, esse vaso de prata, aliás, esse vaso de barro, que tem o maior tesouro com o Espírito Santo de Deus. Fique tranquilo. Nossa riqueza, sabe qual é? É depender totalmente de Deus. Os nossos filhos, quanto mais crescem, mais independentes ficam. Os filhos de Deus, quanto mais crescem, mais dependentes de Deus ficam. Quando crescemos em graça e em conhecimento, crescemos na dependência de Deus. Reconhecemos que nada temos, que nada somos, mas em Cristo faremos proeza. No nome de Deus faremos proeza. Porque Jesus é a nossa esperança, a esperança que não confunde, a esperança que não falha, a esperança que vai além das nossas expectativas. É Jesus a nossa esperança. O mundo pode nos tirar qualquer coisa, mas Jesus é a nossa esperança. É a nossa redenção. É a esperança que opera em nós, Efésios 3:20. É essa esperança que está em nós. E a Bíblia diz, quem espera no Senhor não é confundido. Quem espera em Jesus Cristo não é confundido. Quem espera no Senhor, de fato, tem aquilo que precisa. Por isso, quero dizer a você de maneira muito tranquila, não tema pelo seu futuro. Não tema. Olha o versículo 10. Ainda da carta a Esmirna, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas. Não tema. Não tema o que há de sofrer. Engraçado aqui que ele está dizendo, você não vai sofrer, não. Tem gente que coloca assim na frente da igreja, não sofra, pare de sofrer, venha, pare de sofrer. Jesus está dizendo aqui, ó, não teme, não fique com medo não do que você vai sofrer. Ele está dizendo, você vai sofrer. Se fosse como hoje, né? Lembra assim, seria mais ou menos o seguinte, talvez não seja politicamente correto dizer isso, mas vale a pena como ilustração. Chora não que você é homem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não fique com medo não. Não fique com medo, porque o medo é contrário da fé. Você vai passar por esse sofrimento, mas não tenha medo. Versículo 10, não temas o que hás de sofrer. Não temas. Fé é saber que nada temos além da graça de Deus. Se você tem a graça de Deus, fique tranquilo, meu irmão. Se você está debaixo da graça de Deus, fique tranquilo. Porque quando nós podemos chamar Deus de Pai, qualquer sofrimento é suportável. Quando nós conseguimos enxergar Deus como Pai, como Senhor do universo, qualquer sofrimento é suportável, porque nós sabemos em quem temos crido. Em nada ponho a minha fé, em nada coloco a minha fé, em nada me coloco como, então, guardião disso ou daquilo outro, mas coloco-me diante de Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Deus, se for para sofrer, e é para a tua honra e para a tua glória, sofreremos. Se é para sorrir para a tua honra e para a tua glória, sorriremos. O que nós buscamos é a glória de Deus. É a nossa grande vitória é essa, saber que dependemos de Deus. E continua, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. Passarei por uma provação. Isso é fato. O diabo, o nosso inimigo, tem tentado nos destruir. Domingo de manhã eu falei sobre isso. O diabo está aí rondando como leão, ou bramando como leão, se você preferir, buscando a quem possa tragar. O homem gosta muito de assistir aqueles documentários, né, da National Geographic. Você coloca e fica ali só vendo as coisas. Você vai vendo o leão, né, de maneira sorrateira. E eles caçam em bando. Alguns chegam a um ponto de afirmar que só o brandar do leão paralisa a presa. Quando o leão, então, olha olho no olho na sua presa, muitas vezes ela fica paralisada, de um pulo só ele destrói.
Eu digo para você, não olhe para o leão, não para esse, olhe para o leão da tribo de Judá. Olhe para Jesus. Fique literalmente, como dizem por aí, encantado por Jesus. Olhe a beleza de Jesus, olhe como Jesus vive, olhe como Jesus faz as coisas. Contemple a beleza da santidade de Cristo. Vamos sofrer, mas vamos sofrer cantando louvores a Deus. Vamos sofrer, porque a Bíblia diz que vai ser lançado na prisão para quê? Para que possamos ser provados. Só recebe o diploma, só recebe então a graduação depois de ser provado. E Deus permite isso nas nossas vidas. Nós somos provados. Lembre-se disso. Por fim, a nossa fidelidade será recompensada. Ainda o versículo 10 diz: e passareis por uma tribulação de 10 dias. Tem tempo para passar. Na vida, tudo passa. São 10 dias só. São só 10 dias. Depois disso, seremos recebidos nos céus. Depois disso, seremos recebidos por Deus. Depois disso, seremos recebidos no seio de Abraão. E entraremos num lugar que não há choro, prantos ou ranger de dentes. Que não haverá medo, não haverá partidas, não haverá despedidas, não haverá amputações, discussões. Ali estaremos em equilíbrio por toda a eternidade diante do nosso Deus. Seja paciente, são só 10 dias de tribulação. São só 10 dias de provação. Seja paciente. Aí, por fim, a nossa fidelidade será recompensada. Olha o que ele diz. Ser fiel até a morte. Seja fiel. Nesse momento em que, muitas vezes, a nossa fidelidade tem sido colocada à prova, ele está dizendo, seja fiel até a morte. Seja fiel até o final. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a você. Ele é fiel a Ele mesmo. Seja fiel a Deus. Nenhum investimento no reino de Deus é vão. Nenhum. Seja fiel. Aí ele diz aqui, olha que coisa bonita. Ele diz, e dar-te-ei, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ele está dizendo isso aqui, que é um reconhecimento da sua filiação real. A coroa da vida eterna. A coroa que simboliza que você faz parte da família de Cristo. A coroa que te identifica como co-herdeiro em Cristo Jesus. E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça, guarde o que o Senhor está falando nesse instante. Guarde no teu coração, porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra não falha, essa palavra não mente. Guarde no seu coração, porque essa palavra liberta. Guarde no seu coração, porque essa palavra transforma. Guarde no seu coração, porque essa palavra, ela é poderosa. Porque é o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. É Jesus. E ele termina dizendo, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que vencer não vai sofrer a segunda morte, a separação. A segunda morte aqui está fazendo um correlato ao inferno, ao Geena, ao lago de fogo e enxofre, ao mundo dos mortos, ao Hades. Aquele que vencer vai receber de Deus a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento eu conclamo você a ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu conclamo você a reconhecer que é pobre, mas é rico em graça no Senhor Jesus. A entender que nada tem, mas em Cristo, no nome do Senhor, nós permaneceremos. Conclamo você a ouvir essa palavra e guardar no seu coração, porque essa palavra é verdadeira. Ao que vencer. Vamos orar nesse instante? Antes eu quero perguntar a você, você tem certeza de vida eterna? Tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus? Essa palavra nessa noite é para você também que não tem certeza de vida eterna. Nesse momento você pode suspender uma das suas mãos dizendo, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus, dizendo, eu quero, Pai, eu quero entregar a minha vida a Ti.
Eu quero ter essa certeza de vida eterna. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus? Levante nas suas mãos, eu quero orar por você. A palavra é para você nessa noite. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, como um sacrifício de cheiro suave. Existe alguém nessa noite que muitas vezes já frequenta a igreja, mas ainda não tomou essa decisão pública de dizer que quer ser servo de Cristo Jesus? Levante nas suas mãos. Quero orar por você nesse instante. Se não há, que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse instante. Jesus Cristo chama você para, de fato, ser fiel, para receber a coroa da vida, para se tornar a coluna do Deus vivo, do templo do Deus vivo, para se tornar, de fato, filho, para viver em graça e em conhecimento. Vamos orar, Pai. Nesse instante, tua igreja aqui reunida se coloca diante de Ti, pedindo graça e misericórdia sobre nós, teus servos e servas. Nesse instante, Pai, nos liberta de nós mesmos. Faça das nossas vidas um eterno culto de louvor e adoração. Saberemos, ou sabemos, Senhor Deus, que passaremos pela tribulação, mas sabemos que é por um pouco espaço de tempo, porque a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir, quando de fato seremos recebidos no Teu reino, em Teu céu, e ali não haverá mais dor, nem mágoa, nem qualquer outro sentimento. Abençoa-nos, Pai, para que possamos viver essa palavra de forma intensa, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto estivermos cantando, se você quiser devolver teu dízimo e tua oferta, fique à vontade. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. De fato, Deus nos ama e muito. Pode sentar, irmãos. Bom, graças a Deus que as coisas estão voltando ao normal, né? A gente tem vencido, o Senhor tem vencido, na verdade, mas ainda existem muitas coisas que precisam ser feitas. E, para isso, nós precisamos orar por aqueles que estão enfermos, orar por nossa nação, orar por aqueles que estão à frente da batalha aí contra essa doença, para que isso passe logo, né? Devemos orar por tudo isso. Vou convidar a Ana Vitória para vir aqui à frente, ela vai citar um versículo. Enquanto ela vem, eu vou higienizar aqui essa parte do microfone. Tem mais algum aí? Não, então... ela vai citar um versículo bíblico, incentivo, né, os irmãos a ensinarem os seus filhos um texto para que venham à frente, né, principalmente no domingo de manhã, para que venham aqui à frente para falar um pouco da palavra de Deus. Boa noite, paz e graça. Hoje eu vou falar o Salmo 99. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, bem presente na hora da angústia. Irmãos, nós vamos, né, encerrar nosso culto agora, mas antes eu queria agradecer a Deus pela vida de Jéssica Bonin, que fez aniversário essa semana, irmã Elza Tigre, lá da congregação, que também fez aniversário essa semana. A gente tem dado os parabéns através do Instagram, mas a partir da semana a gente vai voltar aos poucos à nossa rotina de estar orando por esses irmãos aqui na frente, já que a gente tem um pouco mais de tempo. E Laura, filha de Andréia, que mora lá em Mucuri. Que Deus abençoe essas 3 irmãs, que possam crescer em graça e em conhecimento para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus, né? Pai, nós te agradecemos porque a tua bondade e a tua palavra, Senhor Deus, nos alimenta e nos sustenta. Sabemos que somos totalmente dependentes de ti. Por isso, a ti toda a honra e toda a glória em nossas vidas. Abençoa-nos, dando uma semana em paz, para que possamos descansar em tua presença e nunca sair dela. Derrama graça, livrando-nos de todos os males, para a tua honra e para a tua glória. Mas se porventura viermos a passar por alguma dor, por alguma provação, estaremos firmados em tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo,
as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém, amém. Abençoa teu irmão aí do lado, estenda sua mão. Abençoe no nome santo do Senhor Jesus.